Capítulo 1. Do som. Numa amena tarde de verão, atrás de um salgueiro que se debruçava na margem de um lago, um flautista solitário respira fundo e começa a tocar. Dentro do tubo reluzente, uma coluna de ar se agita, protestando contra sua prisão. Seus gritos são soprados para cima até ouvidos empoleirados em galhos, para baixo até ouvidos aninhados em tocas, ou para frente até ouvidos imersos na água. Um paramécio patrulha o limo da beira do lago, procurando, ingerindo, repartindo, fugindo. Embora todo o seu ser se expresse apenas numa única célula, esse protozoário conhece muito do mundo. Um ponto sensível à luz enche seus dias de claridade, de escuridão e de tons de cinza. Mecanismos químicos permitem que ele cheire o que está próximo e prove o que encontra. Colisões com seu ambiente são percebidos e reconhecidos, mas, do doce trinado da flauta, o paramécio limita-se a sentir-se o que sentimos nas ondas de rádio que atravessam nossos corpos. Ele passa sua vida em silêncio ou, mais corretamente, na ausência do som, porque o silêncio é o delicioso abafador de som de um sistema auditivo em repouso. Em um animal que não tenha sistema auditivo, não pode conhecer o silêncio da mesma forma como um cego de nascença é incapaz de conhecer a escuridão. Em torno do paramécio há behemotes multicelulares, platemintos, ácaros e rotíferos, cujos tecidos, órgãos simples e redes de nervos alarteiam que eles vêm de importante linhagem. Os primeiros 80% da evolução de 3 bilhões e meio de anos foram dedicados à construção de tais criaturas. Primitivas? Sim. Mas seus olhos complexos, seu toque sensível, seus versáteis receptores químicos são o alicerce que um dia sustentaria a apreciação de uma aquarela de Sargent, uma tarantela de Balanchine, um copo de excelência de Mergaux. Mas em nenhuma parte dessas bestas respeitáveis existe uma mínima sugestão de possibilidade de conhecer um quarteto de Mozart. Mesmo com uma evolução de mais de 2 centenas de bilhões de anos, o som ainda não veio. No caso de uma água-viva ou de uma anêmona do mar, de um polvo ou de uma lesma do mar, de uma estrela do mar ou de um ouriço do mar, as ondas e os gorgolejos são sentidos, mas não ouvidos. Os insetos se saíram um pouco melhor. Algumas raras espécies desenvolveram ouvidos, mas dificilmente do tipo que um dia progrediria até poder acomodar uma sinfonia. Um ouvido desse tipo teria de esperar até que os animais desenvolvessem colunas vertebrais e, mesmo assim, esse sentido recém-descoberto passaria sua infância preocupando-se com muito pouco além dos tons graves de uma presa se debatendo. A audição, segundo parece, é um sentido difícil, lento para se desenvolver, repetidamente rebatido por desenvolvimentos evolucionários, dependendo das mais intrincadas e frágeis estruturas mecânicas do corpo. Foi forjado através de centenas de bilhões de anos de seleção natural, enquanto incontáveis linhagens pereciam, fosse por detectarem tarde demais um predador, por não encontrarem acasalamento ou por deixarem passar uma refeição escondida perto. A audição foi um florescimento tardio, seguindo-se a visão ao toque e ao paladar já bem desenvolvidos. Damos uma certa, porém, à experiência que os nossos ouvidos proporcionam. Para nós, o som é evidente por si mesmo, complexo, inevitável, mas para a maioria dos incontáveis bilhões de ouvidos da natureza, o som é algo bem inferior do que é para nós.
inferior? Mas o som não existe independente dos ouvidos que os escutam? Depende do que se queira dizer com o som. Na física, o som na verdade não passa de vibrações, mas na psicologia, o som é uma espécie de experiência que o cérebro extrai do meio do ambiente. Onde o físico encontra a energia, o psicólogo encontra informações. Um físico pode medir precisamente um volume de som, mas nenhum psicólogo treina nenhum psicólogo teria a menor ideia de como avaliar uma quantidade de música, embora as duas profissões reivindiquem o estudo do som. É a sensação do som que de fato preocupa os psicólogos. Um físico lhe dirá que as agitações das moléculas de ar são bem parecidas para as quaisquer ouvidos, sejam os de sapo, de uma vaca ou de um ser humano, mas um psicólogo advertirá que as sensações derivadas dessas vibrações variam imensamente de uma espécie para outra. Pense no primeiro músico de natureza, o grilo. Seus ouvidos consistem em adelgaçamentos na parte dianteira dos joelhos, que vibram apenas com certas frequências produzidas por pernas de grilo raspando-se. É tentador pensar que os grilos soam uns para os outros da mesma forma como soam para nós, mas eles não experimentam nada parecido com nossa sensação de som. Em seu mundo, determinadas frequências fazem surgir determinados comportamentos padronizados, quase como se um interruptor fosse ligado. Então, não há necessidade de seus cérebros analisarem o som da maneira como fazem os nossos. Se o cérebro do humano pudesse, de alguma forma, ouvir dentro de uma cabeça de um grilo, não encontraria nada parecido com a serenata de cris-cris de grilo, que apreciam numa noite de verão. Em vez disso, surgiria um impulso que se movimenta de uma maneira particular e, quando ele se tornasse forte o suficiente, pernas e asas atenderiam imediatamente. É apenas isso. Nenhuma tela de fundo com o vento soprando atrás de folhas de pinheiro, nenhum sussurrar de regato próximo, nem quaisquer eco obsitantes. O grilo pode ouvir, mas suas experiências, segundo nossos padrões, é de silêncio. Os pássaros são melhores músicos. Eles pipilam, gorjeiam, chilreiam, gasnam e piam. Esses sons consistem em muitas frequências, todas tocadas ao mesmo tempo. Como as mesmas frequências ocorrem em diferentes pios, os pássaros não podem distinguir um pio do outro, recorrendo à manobra do grilo, ou seja, ficando à escuta de frequências particulares. Em vez disso, identifica os sons percebendo uma vasta escala de frequência e analisando sua estrutura. Um cérebro de passarinho acompanha todas as elevações e quedas no contorno de um som. Localiza cumes e vales, busca modelos de repetição e, no caso das aves canoras, relaciona sucessões de som. Muitos pássaros fazem isso tão bem que podem reconhecer as vozes individuais um do outro. Há até dialetos regionais, as mesmas faculdades cognitivas que permitem aos pássaros se reconhecerem mutuamente estão disponíveis para a escuta do mundo de forma geral. E assim, à sua própria maneira, os pássaros ouvem todos os cri-cris dos grilos, os ruídos causados por cada folha, o barulho da queda de qualquer árvore. Mas os pássaros, mesmo as aves canoras, não têm nenhuma experiência de música. As poucas notas de um canto não chegam a compor uma melodia, da mesma forma como algumas palavras a esmo não compõem um poema. Até os cantos de meia hora das baleias
Essas divas das profundezas que a natureza criou consistem em monótona repetição. Quando vislumbramos algumas vezes um fragmento de melodia da canção de um pardal ou um fiapo de harmonia na cantilena das baleias, são nossos cérebros e não os deles que descobriram uma oportunidade para serem musicais. Admiramos o gorgojeio tonal de um pássaro, mas não o barulhento bramido de um crocodilo. Mas os dois animais se comunicam igualmente bem, usando mais ou menos a mesma arquitetura do ouvido e cérebro. As vozes humanas são também tonais e algumas vezes nos comunicamos de modo tão bem parecido com das aves canoras. Ouço uma mulher chamando seus filhos de volta para casa. Gabriela, Alexander. A voz é musical, mas não consideramos isso música. Um motivo para ouvirmos música enquanto os animais não o fazem é que nossos cérebros são capazes de manipular padrões de som muito mais complexos do que os acessíveis aos cérebros de qualquer outro animal. Modelamos um padrão atrás do outro sucessivamente, até chegarmos a um movimento de sinfonia. Tons sucessivos são ligados para formar fragmentos melódicos e, depois, melodias inteiras em suas frases. Em seguida, passagens longas. Tons simultâneos são integrados em intervalos que, por sua vez, interam-se em acordes e estes em progressões harmônicas. Padrões de acentuação são mapeados como ritmos. Mudanças de intensidade combinam-se em crescendos e decrescendos. À medida que nosso cérebro codificam essas relações, surge a sensação de som. Não é que nossos cérebros juntem uma teia de relações para formar a música e depois a ouçam. Em vez disso, ouvir é um ato de modelar essas relações. Toquem uma valsa para um peixinho dourado e observe o que acontece. Nada. O ouvido dele pode sentir todas as frequências essenciais e seu cérebro provavelmente comece a juntar as notas individualmente, da mesma maneira como o nosso. Mas duas notas em sequência são registradas como dois acontecimentos inteiramente separados na vida do peixinho dourado. Ele não é esperto o suficiente para detectar a relação entre as notas e, assim, encontra apenas sons casuais, onde encontramos inícios de melodia. O peixinho dourado encontra falta de relação, barulho. Ninguém jamais verá um peixinho dourado retornando-se ao compasso de uma valsa, porque não são as notas de uma valsa, mas as relações entre essas notas que fazem o corpo querer dançar. Essas relações imponderáveis, resistentes e a observação difíceis de descrever e classificar é que são música, não as vibrações atmosféricas que os instrumentos musicais provocam. As moléculas vibrantes que transmitem a música de uma orquestra para os nossos ouvidos não contêm sensação, apenas padrões. Quando um cérebro é capaz de modelar um padrão, surge a sensação significativa. Quando um cérebro não está à altura da tarefa, nada ocorre e a experiência que um animal tem do mundo é, com isso, bem menor do que a nossa. As melodias que ouvimos são doces, escreveu Keats, mas as que não ouvimos são ainda mais doces. Embora se diga que uma pessoa tem um bom ouvido para a música, o crédito é dado atualmente a uma boa mente para a música. Uma mente que pode ouvir melodias simultâneas, ritmos simultâneos, até mesmo harmonias simultâneas. Apenas o mecanismo mais básico para conhecer sons individuais são telegrafados para o inferior de nosso sistema nervoso. Todos os outros aspectos da escuta não integral ou parcialmente condicionadas pela aprendizagem
Com o peixinho dourado, uma mente um pouco treinada não tem meios de saber o que está perdendo, mais ou menos como ocorreria com o homem cego para as cores, examinando um Monet. Somos todos, em graus variados, surdos para alguns gêneros musicais, particularmente a música de culturas remotas. Nos próximos capítulos, acompanharemos o surgimento da música desde as vibrações atmosféricas até a experiência de uma complexa sinfonia. Veremos como o cérebro aprende a modelar as relações que formam melodias, harmonias e ritmos. Analisaremos como a natureza dessas relações variam de uma cultura para outra ou de um estilo musical para o outro. E examinaremos o motivo pelo qual alguns cérebros são muito mais competentes do que outros para perceber ou criar relações musicais. Finalmente, perguntaremos o que ocorre em nossos cérebros quando a música nos domina e nos sacode até o mais íntimo do nosso ser. Quando a música se dissolve no êxito, ela nos transporta para um lugar abstrato, distante do mundo físico que normalmente ocupa nossas mentes. Então, pode parecer estranho que comece nossa jornada para o entendimento dos poderes da música explorado os ossos vibrantes e os tecidos pulsantes do ouvido. Mas compreender o ouvido é começar a compreender como a sensação do som é construída por uma mente, cada dimensão dela sendo forjada a marteladas, e entender da melhor maneira possível como um som chega aos ouvidos de um grilo, um peixe ou um pássaro. Permite-nos avaliar como são notáveis nossos ouvidos de piratas.